há atos que são sempre ilícitos, meus amigos e minhas amigas. Louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos nos debruçando sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E a primeira parte tratou das verdades da fé. A segunda parte tratou dos sacramentos. E a terceira parte do agir em Cristo. E nós chamamos de comportamento moral, isto é, como Jesus Cristo, o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar e em nossa situação. E agora estamos na pergunta 369 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que trata da seguinte questão: há atos que são sempre ilícitos? Lembrem-se que nós já vimos anteriormente que os fins não justificam os meios. Isto é, mesmo que eu tenha um bom fim, não justifica que eu possa usar meios errados. Não. Um bom fim não muda a situação dos meios. Se o meio é errado, está tudo errado. E essa pergunta vai além, porque ela pergunta assim: há atos que são sempre ilícitos? Há atos que são sempre ilícitos? E a resposta é sim. Há atos cuja escolha é sempre ilícita e não é permitida, por causa do seu objeto. E o compêndio até dá um exemplo. Por exemplo, a blasfêmia é errada, é ilícita, por natureza, mesmo que fosse para acordar alguém, mesmo que fosse para despertar bons sentimentos. A blasfêmia a Deus por palavras sempre é ilícita. Outro exemplo, o homicídio. Eu não posso matar alguém, eu vou salvá-lo desta forma ou para salvar a outra pessoa. O exemplo, o adultério é sempre ilícito. Quer dizer, não há nenhuma situação que eu justifique. Então, como você vê, há situações que sempre estão erradas e não há justificativa alguma que permita a pessoa fazê-los. E diz mais o compêndio: a escolha destes atos comportam uma desordem da vontade, isto é, comportam um mal moral, o que é intrinsecamente mal e que não pode ser justificada nem com os bens para a gente poder esperar. Como você vê, esta pergunta trata de questões muito semelhantes à pergunta anterior, que os fins não justificam os meios. Mas aqui não se trata de meios, mas eles mesmos são errados. E com isso, e com mais razão, não há possibilidade de cometê-los. Com isso, o que acontece então? Um comportamento do ponto de vista moral aceitável tem que ser um comportamento tal que, se estivesse na minha situação, Jesus Cristo poderia fazê-lo. Isso é o comportamento, é o viver em Cristo, comportamento ideal, comportamento modelo. Ele é o exemplo, eu devo imitá-lo. Os cristãos são chamados a imitar Jesus Cristo. E como em muitas situações, eu não sei, o Evangelho não fala de certos comportamentos de Cristo, mas por aquilo que ele ensinou, ele jamais faria isto. Se ele jamais faria isto, com muito mais razão, eu também não posso fazê-lo. Que esse comportamento cristão, a vida em Cristo, seja aquela que nos oriente sempre com a pergunta: o que Jesus faria se eu estivesse aqui no meu lugar, nessa minha situação? O que ele diria, o que ele pensaria se eu perceber que é bom, que é um comportamento que ele viveria desta ou daquela forma? Eu sou chamado e motivado a falar o mesmo. Então, para que o seu comportamento tenha
esta marca cristã, isto é, seja um comportamento de Cristo. Para isto, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.